irmãos, paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui mais um resumo da lição para que você fique por dentro aí da lição, e desta vez nós vamos estudar a lição 6, o bom pastor e suas ovelhas. Texto áureo: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. Verdade prática: Jesus é o bom pastor, e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. Jesus é o bom pastor, e aqueles que fazem parte da igreja são suas ovelhas. Jesus não tem ovelha fora da igreja. As ovelhas de Jesus compõem a igreja. As ovelhas de Jesus são o corpo de Cristo na terra. Então nós iremos ver nesta lição o bom pastor, que é o Senhor Jesus, e nós, as suas ovelhas. Introdução da nossa aula aqui. Nesta lição, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as ovelhas. Então Jesus, como bom pastor, como supremo pastor, Jesus protege, Jesus cuida e Jesus orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Bendito seja Deus, uma lição aí muito importante para a nossa vida espiritual, extremamente necessária, e você que é professor, tome tempo com esse assunto, pesquise a fundo sobre esse assunto, para que você continue levando para a sua classe um conteúdo bíblico, um conteúdo teológico, um conteúdo edificante, e possa assim estar livrando aos seus alunos, a sua classe, dos mercenários que existem aos muitos aí, né? Dão tombada um no outro, só de tantos mercenários que existem. Ponto 1, primeiro ponto: Jesus, a porta das ovelhas. Nós vimos na introdução, é o que nós trataremos primeiro. O contexto: após curar um cego e vê-lo ser expulso da sinagoga, esse aqui é o contexto, Jesus critica. Então veja que Jesus ele faz uma crítica aos líderes religiosos que haviam expulsado um ex-cego, que ele era cego, foi curado por Jesus. Depois de curado, ele vai ser expulso da sinagoga, e Jesus vai criticar aquelas pessoas que estão expulsando esse homem da sinagoga. E para criticar esses homens, Jesus vai usar a parábola do bom pastor e das ovelhas, comparando esses homens a falsos pastores e mercenários, que é algo semelhante à denúncia que Ezequiel faz no capítulo 34 do seu livro, versículos 1 ao versículo de número 10. Através dessa parábola que Jesus conta, Jesus vai chamar esses líderes religiosos de falsos pastores e de mercenários, mostrando que esses homens não estavam em
se importando, melhor dizendo, com a alma das pessoas. Eles não estavam nem aí para a situação espiritual das pessoas. Eles queriam era ganhos pessoais, eles queriam a posição, eles não estavam preocupados com as ovelhas, estavam preocupados consigo mesmo. Então esses são falsos pastores e mercenários. Lembrando que nesta lição nós não estamos aqui para criticar os pastores, para criticar os servos de Deus, porque a Bíblia diz, tem uma profecia bíblica onde diz que o Senhor nos daria pastores segundo o seu coração. Existem inúmeros pastores de Deus, homens ungidos, levantados por Deus para essa tão nobre missão. Agora, nós não iremos aqui também fechar os nossos olhos e dizer que não existem falsos pastores e mercenários. Como eu falei ainda há pouco, tem muito, mas tem tanto que eles dão tombada um no outro. Que Deus nos guarde e que essa lição nos ajude a nós abrirmos os nossos olhos e fugirmos da influência desses falsos pastores e desses mercenários da fé. Segundo subponto, a porta das ovelhas. Jesus afirma ser tanto o pastor legítimo, ou seja, ele, o Senhor Jesus, é o pastor legítimo, que entra pela porta, quanto a própria porta do aprisco. Então veja, Jesus está afirmando duas coisas, segundo o comentarista da nossa lição. Ele afirma ser o legítimo pastor, e o legítimo pastor ele não invade o aprisco, ele entra pela porta do aprisco. Então Jesus, como legítimo pastor, ele entra pela porta. E Jesus é a própria porta. Ou seja, ninguém pode fazer parte do aprisco de Jesus sem passar por ele. Ninguém pode pertencer ao reino de Deus sem passar por ele. Ninguém pode ser salvo sem passar por ele. Os verdadeiros pastores passam pela porta, por Cristo, e são reconhecidos pelas ovelhas de Cristo. Enquanto os falsos pastores, são ladrões. Ao declarar ser a porta e o bom pastor, Jesus está denunciando aqueles líderes religiosos como maus pastores. Então Jesus diz: vocês são maus pastores. Eu acabei de curar esse homem cego e vocês agora o estão expulsando da sua instituição. Vocês são maus pastores. Vocês são ladrões. Mas eu sou o bom pastor. Isso é Jesus, sou a porta das ovelhas. Então Jesus está fazendo uma denúncia grave, uma denúncia séria contra aqueles homens que eram falsos pastores e eram mercenários da fé. Então Jesus, ele é tanto o bom pastor quanto a porta das ovelhas. Então nós precisamos de Jesus para nós fazermos parte do seu aprisco, logicamente, né? Não existe essa questão de nós servirmos a Deus, servirmos ao Senhor, sem ter Jesus na nossa vida, sem obedecer a Jesus, sem obedecer aos princípios que Jesus deixou estabelecido na sua palavra. Não existe essa questão. Nós precisamos seguir o Senhor, nós precisamos, usando aqui essa questão da porta, nós precisamos passar pela porta. Precisamos nos adequar aos princípios de Cristo para nós pertencermos a Ele. Terceiro ponto, subponto, né? A mensagem da porta.
A afirmação "eu sou a porta" ensina que só há um caminho para o reino de Deus, que é Jesus. Que ele vai pontuar novamente esse ensino, como os irmãos bem sabem, lá em João 14. Ele é o único acesso ao Pai. Sem Jesus não existe acesso ao Pai. Não existe outros intercessores. Não existe uma palavra melhor. Não existe outros mediadores. Uma palavra muito melhor. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus. Jesus é o único que nos dá acesso direto ao Pai. E quem nos dá acesso a Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui na terra. Ele foi enviado por Jesus. Ele foi enviado em nome de Jesus. Ele recebeu aquilo que é de Jesus para glorificar a Jesus. Então, com a ajuda do Espírito Santo, nós, em nome de Jesus, podemos ter acesso ao Pai. De novo, nós, com o auxílio do Espírito Santo, em nome de Jesus, temos acesso ao Pai. Então, Jesus é o único caminho. Jesus é o único acesso. Por isso, é necessário crer nele, segui-lo e obedecê-lo, para ter uma relação verdadeira e eterna com Deus. Então é necessário nós seguirmos a Jesus. Seguir a Jesus é obedecer a Ele. Seguir a Jesus é seguir o seu exemplo. Devemos obedecer a sua palavra. Devemos ter uma relação verdadeira com Ele. Nós precisamos ter um relacionamento com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Indo aqui para o nosso segundo ponto, o aprisco das ovelhas. Agora que nós já vimos a figura do Senhor Jesus como o bom pastor e como a porta das ovelhas, agora nós veremos o aprisco das ovelhas. O que é esse aprisco que o Senhor Jesus fala? O que é isso? Isso é uma parábola, é uma alegoria que Jesus fala sobre o bom pastor. O versículo 6 indica que a narrativa de Jesus é uma parábola com elementos alegóricos. As figuras do pastor e das ovelhas representam lições espirituais sobre liderança, cuidado e comunhão com Deus. Então, quando Jesus trata e usa essas figuras do pastor e das ovelhas, Jesus está ensinando sobre liderança, que o pastor, em relação às ovelhas, é uma figura de liderança, porque o pastor lidera as ovelhas. Então Jesus aqui está ensinando lições espirituais sobre liderança. Não somente isso, as ovelhas, elas são cuidadas pelo pastor. Então, se por um lado o pastor ele lidera as ovelhas, por outro lado, as ovelhas são cuidadas pelo pastor, são protegidas pelo pastor, são guiadas pelo pastor. E também as ovelhas conhecem o seu pastor e o pastor conhece as suas ovelhas. Então aqui nós temos uma questão de comunhão. Então aqui nós temos lições espirituais profundas sobre esses temas. Na parábola com elementos alegóricos, o bom pastor e suas ovelhas. O aprisco era uma construção simples, com uma única entrada usada para guardar as ovelhas à noite. Então veja que o aprisco ele servia para proteger as ovelhas. No aprisco, as ovelhas estavam protegidas dos perigos noturnos. Isso porque durante o dia as ovelhas estavam ali pastando e o pastor estava por ali por perto para observar as ovelhas. E durante a noite, para ser livre dos perigos noturnos, por falta de iluminação adequada, eram mais arriscados do que durante o dia, que durante o dia nós temos um campo de visão mais longe, né, que vai mais longe, consegue alcançar
uma distância maior, mas durante a noite, sem uma iluminação adequada, o nosso campo de visão ele é limitado. Falando aqui dessa questão do bom pastor e as suas ovelhas. Então, durante a noite, com o campo de visão limitado, as ovelhas elas estavam protegidas no aprisco. O aprisco servia para a proteção das ovelhas. Esse símbolo representa a proteção e o cuidado que os líderes deveriam oferecer ao povo, que não estava tendo. Ou seja, Jesus está criticando fortemente o sistema religioso judaico dos seus dias. Hoje, aponta para o relacionamento entre Cristo e sua igreja, da qual ele é o sumo pastor. E aqueles que são ovelhas de Cristo estão no seu aprisco, ou seja, estão protegidos, estão guardados, estão cuidados pelo Senhor, que é o pastor, que é o sumo pastor, né? O Senhor Jesus Cristo. Então essa parábola aqui também aponta para o relacionamento entre Cristo e sua igreja, entre Cristo e os seus servos, entre Cristo e o seu povo. E bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Um lugar de proteção. Como já vimos, o aprisco simboliza segurança, pois o pastor vela pelas ovelhas, inclusive a ponto de dar a vida por elas. Então, o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele enfrenta o perigo. Ele enfrenta os animais ferozes. Ele enfrenta os perigos noturnos e também os perigos durante o dia que se apresentam para proteger as suas ovelhas. Ele arrisca a própria vida, ele dá a própria vida pelas suas ovelhas. A cruz é a prova máxima desse cuidado de Cristo para com as suas ovelhas. Cristo como a porta das ovelhas e o bom pastor é a garantia de proteção para todos que pertencem ao seu rebanho. Então Jesus, ele é a garantia de proteção para os seus servos. Nós estamos seguros na mão de Jesus. Nós estamos bem guardados na mão de Jesus. Os perigos noturnos, os inimigos, eles não nos causarão dano algum porque Jesus nos guarda, Jesus nos protege. Jesus, ele garante a nossa proteção porque nós somos as suas ovelhas e ele é o nosso bom pastor. Agora, o nosso terceiro e último ponto, nós estamos aqui só no resumo da lição, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Agora nós iremos ver a diferença entre Jesus como bom pastor e os pastores humanos que devem seguir o exemplo de Jesus e o mercenário. Nessa questão de o bom pastor, não é somente os pastores que devem seguir o exemplo de Jesus, mas todas as pessoas que possuem uma função de liderança na igreja devem seguir o exemplo de liderança de Jesus. E todas as pessoas que são salvas devem seguir o exemplo de vida de Jesus. Tá bom? Deus seja glorificado na nossa vida. O bom pastor. Jesus declara: eu sou o bom pastor. Ele dá a vida por suas ovelhas, oferecendo-lhes vida abundante e eterna. Então, Jesus já prenuncia aqui no capítulo 10 de João a sua morte na cruz. Jesus diz: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E ele fez isso. Ele deu a vida dele pelas suas ovelhas, para que as suas ovelhas, ou seja, nós, em Cristo, possamos ter vida e vida com abundância. E essa vida com abundância, ela é uma vida eterna. O cuidado do Senhor Jesus é incomparável. E quem entra por ele encontra segurança, encontra propósito e encontra salvação verdadeira. Por isso que é tão maravilhoso pertencer a Jesus.
Em Jesus nós encontramos salvação, em Jesus nós encontramos propósito para a nossa vida. Quantas pessoas estão por aí andando sem ter propósito nenhum? Quantas pessoas se perguntam, para que foi que eu nasci? Qual é o propósito da minha vida? Em Cristo nós encontramos propósito. Em Cristo nós encontramos proteção, em Cristo nós encontramos segurança, em Cristo nós encontramos salvação, em Cristo nós encontramos paz, em Cristo nós encontramos descanso para a nossa alma. Em Cristo nós somos descansados, em Cristo nós somos confortados, em Cristo nós temos esperança viva e verdadeira para sempre. Então, o cuidado de Jesus é incomparável. É maravilhoso pertencer a esse Jesus, não é? Digite aqui um amém, se você crer nisso. Se você também concorda com isso, que é maravilhoso pertencer a Jesus. Digite aqui o seu amém, diz realmente, irmão Adriano, é maravilhoso pertencer a esse Jesus. O mercenário. Em contraste com o bom pastor, o mercenário foge diante do perigo. Então, o bom pastor enfrenta o perigo por causa das ovelhas. O mercenário foge diante do perigo e deixa as ovelhas vulneráveis, deixa as ovelhas sozinhas. O bom pastor não. O bom pastor enfrenta o perigo porque sabe que as ovelhas não conseguirão se defender sozinhas. Então, ele é quem defende as ovelhas. O mercenário ele não tem compromisso com as ovelhas. Isso simboliza os falsos líderes que causam divisão e ruína espiritual. Em vez de proteger, abandonar, eles abandonam e exploram o rebanho. Então, esses mercenários, eles causam divisão no meio do rebanho, eles causam ruína no meio do rebanho, aqui ruína espiritual, eles não protegem o rebanho, diante de um perigo eles fogem, eles deixam as ovelhas vulneráveis, eles abandonam as ovelhas e eles gostam de explorar o rebanho. Eles gostam da lã das ovelhas, gostam de explorar o rebanho. E não de cuidar do rebanho, não de proteger o rebanho, nem de livrar o rebanho dos perigos. Lobos vorazes versus o bom pastor. Lobos se aproveitam da ausência de vigilância do mercenário para atacar. Então, quando é um mercenário que está cuidando das ovelhas, como ele não tem compromisso nenhum com as ovelhas, ele só quer aquilo que as ovelhas podem oferecer, e não está ligando para a proteção das ovelhas, com a ausência de vigilância do mercenário, os lobos aproveitam essa situação para atacar as ovelhas. O apóstolo Paulo alerta contra esses lobos vorazes, em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, que trazem heresias e dispersam o povo de Deus. E muito diante desses falsos pastores. Porque os falsos pastores, eles não estão nem aí para a vida espiritual das ovelhas. Eles não estão nem aí. Eles são mercenários. Então, aí tem esses lobos vorazes que se aproveitam disso e traz heresia. E com essas heresias, eles dispersam o povo de Deus, dividem o povo de Deus, fazem o povo de Deus andar por caminhos tortuosos. Por isso, Jesus ele se apresenta como o verdadeiro pastor, a única porta para salvação. Conclusão da nossa aula: da mesma forma que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e o seguem, somos convidados a identificar a voz de Cristo em nossa vida diária e a seguir as suas diretrizes. Assim, é o momento de trilhar o caminho de Jesus com firmeza, prestando atenção à sua voz e seguindo-a, ciente de que Ele nos orientará sempre com sabedoria, com amor e com proteção. Então que nós possamos estar sempre
guiados pela voz do bom pastor. Que Deus nos abençoe e até a próxima lição em nome de Jesus.